pela página do Santuário Novo Amanhecer. Nós estamos aqui confraternizando em mais um retiro de estudo e prática. No ano passado, nós contamos também com um retiro bem iniciático ao que nós vamos dar continuidade hoje. Então, eu gostaria de apresentar os nossos irmãos, né? Para quem já não conhece, o Eduardo, ele é Tata de Umbanda, fundador, cofundador do Nos Caminhos de Jesus. Meu nome é Jaqueline, eu sou Iá de Umbanda, sou fundadora do Nos Caminhos de Jesus. E o nosso irmão Lúcio, sacerdote do Nos Caminhos de Jesus, que tem a missão, em todos os solstícios, trazer ensinamentos para conosco em um mini retiro. São ensinamentos mais profundos, que iniciam hoje e vão conosco por todas as zonas sazonais, vamos dizer assim, por todos os intempéries da natureza. Contando um pouquinho da história, como surgiu Nos Caminhos de Jesus, até aproveitando, né, lembrando com o irmão Lúcio, o Nos Caminhos de Jesus surgiu da aspiração de uma casa onde nós, os três, éramos médiuns, trabalhadores, e aí o Tata da casa, ele nos deu a instrução de montarmos um grupo de estudo. E esse grupo de estudo iniciou no final de 2016, com o nome de Nos Caminhos de Jesus. Essa casa, ela finalizou as atividades dela no final deste ano, de 2016, onde 2 casas surgiram a partir dela. O Nos Caminhos de Jesus e uma outra casa que também já finalizou as atividades. E logo que a gente iniciou, que a gente recebeu a instrução de seguir o Nos Caminhos de Jesus como terreiro de Umbanda, eu conversei com o Eduardo e decidi que eu não estava preparada para isso. E naquele mesmo momento, né, o nosso irmão Lúcio já se colocou para trabalhar na casa. E eu, em off, ainda respondi, meu Deus, então agora vamos ter que seguir. Então, se tenha o primeiro engajado na corrente do Nos Caminhos de Jesus, se nós podemos dizer assim, é o irmão Lúcio. Se hoje a gente está aqui e ele tem essa missão também, que é bem complexa, intensa, é por interesse e mérito próprio também, que lá no começo se integrou à nossa corrente, para nos fortificar, para nos ajudar e para que a gente conseguisse caminhar todo mundo junto, né? Eu digo que a gente só deu seguimento porque ele se prontificou a fazer parte naquele momento, porque senão a gente teria seguido a nossa vida de uma outra forma. Essa história é muito bonita, eu gosto de lembrar ela, porque ela é um ponto muito delicado de toda a nossa trajetória. Então hoje estamos aqui e damos seguimento ao nosso, não sei o número de quantos retiros e práticas nós já fizemos ao longo desses 6 anos, mas enfim, né? Seja bem-vindo, irmão Lúcio, mais uma vez. Boa tarde a todos, então. Já fui apresentado pela irmã. E realmente naquele momento lá no cassino foi como se, né? Vamos, né? Foi uma aspiração bonita. Uma aspiração bonita e tudo isso que a irmã relata, eu fiquei sabendo depois, né? No momento em que eu me propus a engajar nos Caminhos de Jesus, não tinha nem conhecimento dessa dúvida que passava pela irmã, pela Jaque e pelo Eduardo, né? Tempos depois eu fiquei sabendo. O retiro de hoje, ele é um complemento, uma continuação de um retiro que nós realizamos no ano passado, no outono, né? Acho que foi em abril. Foi o solstício de inverno do 2000? Não, foi de outono. Foi de outono? Foi de outono, não foi de inverno. Então tá. Isso. E naquela ocasião também relato, né? A irmã me convidou para fazer o retiro e eu estava na dúvida, né, de qual tema trazer para o retiro, né?
E aí a irmã disse assim, quem sabe tu faz aqui, me apresentou um livro, Os 4 Compromissos. Eu disse, poxa, é um livro que eu tinha retirado assim da estante fazia pouco tempo, né? E isso foi no ano passado, 2022. Aí eu abri a página do livro, lá estava a data que eu tinha comprado o livro, né? Em 98 eu tinha comprado esse livro, 1998. Então, muitos não eram nem nascidos ainda. Exatamente. Era um livro de 1998 e a irmã disse, não tem nem o que pensar, né? Esse é o tema que nós vamos trabalhar, né? Bom, naquela ocasião, né, eu tenho que cuidar, né, deixa eu até ver qual é o horário aqui, 16h32, para não me estender muito. Resultado foi que o mini retiro, ou seja, o tempo que eu fiquei falando de gravação foram 3 horas. Mas eu prometo que hoje eu não vou, tá, me exceder muito, não vou sacrificar, tá? Não quero passar de 1 hora, tá, irmã? Tá bem? Por mais que o tema seja interessante e instigador, né? Então, o retiro de hoje, ele é uma continuação. Por que ele é uma continuação? Esse livro de 98, o título dele era Os 4 Compromissos. Está aqui o livro. Esse aqui é um livrinho, né? Os 4 Compromissos. Livrinho pequenininho, né? Muita gente não dá nada para ele. Normalmente os eruditos querem livros grossos, né? Mas ele traz em si um conteúdo revolucionador, tá? E esse foi o tema do nosso retiro do ano passado. Posteriormente, né, questão, acho que o ano passado, editaram o filho do autor, né? Porque esse livro é de 80, da década de 80, tá bem? O filho do autor resolveu, junto com o autor, escrever o 5º compromisso. Então hoje não são mais 4 compromissos. Hoje nós temos o 5º compromisso. Então o nosso objetivo hoje aqui é falar do 5º compromisso. Só que não tem como falar do 5º compromisso sem falar dos 4 primeiros. Né? Mesmo porque a maioria de vocês não estavam aqui, e mesmo os irmãos que escutaram, que estiveram lá, né? Sempre é interessante retornar, escutar novamente, refletir, porque a gente vai sempre escutar de uma forma diferente. Nós nunca somos iguais. A cada dia que passa, a cada minuto, a cada segundo, nós somos diferentes. Então, esse é o objetivo hoje. Nós trabalharmos, então, os 5. Vocês imaginam, 4 eu levei 3 horas. O desafio hoje é falar dos 5 em 1 hora. Tá? Bom, deixa eu dar uma linha aqui. Peguei a tua caneca ali. Minha caneca aqui, coruja. O Pai João, ele faz o nosso arquétipo animal, que é o animal xamânico. Cada um de nós somos um animal. Então, o irmão Lúcio é a coruja. Então, eu vou começar fazendo uma provocação, né? Um questionamento. Quem aqui, muitas vezes, se sente cansado da sua vida? Né? Que já não aguenta mais cometer os mesmos erros todas as vezes. Seja com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. E a gente vive errando. Ou ainda, que acha que a vida é injusta com todos nós. Porque eu não merecia isso que a vida me entrega, que me traz. Eu não merecia esse emprego, eu acho que eu mereço algo melhor. Eu não mereço essa esposa, eu acho que eu mereço algo melhor. Eu não mereço essa condição financeira. Tem alguém aqui? Isso serve para alguém aqui? Estamos todos juntos. Quem aqui, né? Então essa é a primeira reflexão, né? O primeiro momento de sensibilização é acordar para essa realidade. Nós não somos felizes, na maioria do tempo.
em grande parte do tempo. Talvez alguns aqui, raramente. Mas eu tenho duas notícias para dar para todos. Tem duas notícias. A primeira é que sim, tem jeito, tem solução. Tem como fazer. Né? A gente tem, ao longo da nossa história, da humanidade, inúmeros exemplos. Seja o caminho do santo, seja o caminho do monge, seja o caminho do eremita, seja o caminho do estudioso, o caminho do alquimista, o caminho do sábio. Existem vários caminhos, e nós temos, a história está repleta deles, de pessoas que efetivamente conseguiram, né, reverter essa situação. Eu não estou dizendo reverter a situação física, né? O físico é um reflexo do nosso interno. Então existem caminhos. E justamente hoje aqui, nós vamos falar a respeito de um desses caminhos, que é o caminho da filosofia tolteca. Esses livros, ou os 5 compromissos, ele foi criado, ele foi praticado pelos toltecas há mais de 3.000 anos atrás. Né? Os toltecas eram um povo que viveu ali na península de Yucatán, atualmente é o México. Os toltecas eram tidos como sábios, artistas, médicos, filósofos. E lá naquela época, 3.000 anos atrás, antes de Cristo, talvez um pouquinho depois ali, nós estamos falando de Buda, 3.500 anos atrás, eles já praticavam esses 5 compromissos. Né? E o mais interessante, né, é que desses vários caminhos, por exemplo, que eu citei, a nossa vida hoje em dia, o nosso cotidiano, os nossos compromissos, por exemplo, nos impedem de seguir o caminho do eremita, né? Ir para uma caverna, ficar lá, ou o caminho do monge, ir para um monastério, por exemplo. Né? Por mais que a gente possa praticar em casa, enfim, mas o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, nos traz algumas restrições. Já depois, conforme a gente vai ver, esses 5 compromissos, eles podem ser praticados e trilhados aqui e agora por cada um de nós, independente do tipo de vida que nós levamos. Então, por mais antigo, 3.000 anos que ele tenha, ele é impressionantemente atual. Ele é muito atual. Tá? E a segunda notícia que eu tenho para dar? A segunda notícia que eu tenho para dar é para dizer para vocês que tudo isso não tem como terceirizar. Não tem como passar para outra pessoa. É cada um de nós que tem que trilhar este caminho. Por que eu falei caminho e não falei religião, por exemplo? Porque é muito grande a diferença entre um caminho e uma religião. O caminho é algo que nos traz movimento, nos traz uma dinâmica, nos traz uma prática, nos traz uma aspiração de chegar a algum lugar. Independente de religião, independente de qualquer coisa, o caminho é algo que nos mostra um horizonte, uma perspectiva. Por isso que é um caminho. E por ser um caminho, ele tem que ser trilhado por cada um de nós. E nós temos a tendência, todos nós aqui, do comodismo, da preguiça, da terceirização. Né? E nós não nos mexemos. Nós passamos uma vida inteira, não só uma vida inteira, várias vidas, né? Repetindo e repetindo e repetindo as mesmas situações, os mesmos padrões. A gente precisa
dentro desse processo, refletir, praticar reflexão. E a primeira delas, que é importante dentro desse processo de transformação que a gente busca, todos nós estamos aqui porque buscamos essa mudança, essa transformação. Nós estamos cansados da vida que nós levamos, das repetições, desses processos, do sofrimento, da tristeza, da mágoa, da culpa, da inveja, da avareza. Tudo isso nós não queremos mais, mas não conseguimos nos libertar disso. Nós estamos presos a isso. E como é que a gente faz? Para a gente chegar no como a gente faz, a gente então vai conversar um pouquinho o porquê disso. O que acontece? Por que nós somos assim? E vejam bem, nós não estamos culpando, nós não estamos julgando ninguém, culpando ninguém aqui. É simplesmente um momento de reflexão, de autorreflexão, para a gente poder entender o que acontece. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estamos, nesse momento, ocupando um corpo animal. Nós não nos damos conta disso. Mas esse corpo aqui, ele é animal. É um animal, no sentido de que ele faz parte de um processo evolutivo deste planeta, do planeta Terra, que começou talvez lá nos dinossauros, lá nas bactérias. Enfim, tem toda uma história que a gente pode estudar para entender a evolução até chegar no corpo, na unidade biológica macaco, que nós somos diferentes do macaco apenas 1% em termos de DNA. Então nós somos muito, mas muito parecidos com macacos. E das demais espécies ali, a variação 3, 4, 5%. Mas a base de tudo é o DNA. E esse DNA nós compartilhamos, todos nós, todas as espécies da Terra compartilham esse DNA. E aí com pequenas modificações. E esse corpo que nós trazemos é um corpo animal e, consequentemente, ele traz todo o processo instintivo. Primeira coisa que, no processo evolutivo que aconteceu foi o instinto, Ou seja, a sobrevivência dos animais. E aí nós fomos, o nosso sistema nervoso ele foi evoluindo a partir disso. E com isso ele trouxe toda a química associada a isso. Então esse corpo ele reage quimicamente, ele é um animal. E o nosso espírito está ocupando esse corpo. Mas esse processo é justamente a grande transformação que cada um de nós tem que fazer. Que é humanizar esse corpo físico, espiritualizar esse corpo e transcender esse instinto animal, esse processo de condicionamento que todos nós trazemos. Teve um psicólogo no início do século passado, Skinner, ele ganhou o prêmio Nobel. Qual foi o experimento que ele fez? Ele pegou um cachorro, e quando ele ia dar comida para o cachorro, ele tocava uma alfinetinha. Aí o cachorro tocava a alfinetinha e dava comida. Tocava a alfinetinha e dava comida. Até que chegou um dia que ele tocou a alfinetinha e não deu comida. O que aconteceu com o cachorro? Ele começou a salivar. Ou seja, todo o processo de condicionamento que aquele cachorro sofreu em receber a comida quando houve o sininho, estava presente naquele momento. Então aquele impulso passou a ser condicionado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós vivemos condicionamentos. Nós somos treinados e condicionados desde criança. Pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos amigos, pela sociedade, por tudo. E não é culpa de ninguém, eles não têm culpa. Porque isso aí data talvez de 70, 80 mil anos atrás, quando o homem lá saiu das cavernas e começou a evoluir da forma como nós somos hoje. E comentário,
esse corpo que está aqui, esse intelecto, esse instrumento, é o mesmo de 70 mil anos atrás. É o mesmo. Tá? Então, o que acontece? Nesse processo, os toltecas chamam de domesticação. Nós somos domesticados, efetivamente. E não percebemos essa domesticação, essa realidade. E a essa domesticação, os toltecas chamam de sonho. Todos nós sonhamos. Nós temos um sonho pessoal, nós compartilhamos um sonho familiar, nós compartilhamos um sonho da sociedade e um sonho planetário. Todos nós estamos imersos nesse sonho. Há quem chame de Matrix, por exemplo. Sim. Mas a realidade nua e crua é que nós somos totalmente condicionados. Então aquela ideia que nós temos de livre-arbítrio, de liberdade, não é bem assim. Por quê? Né? Esse condicionamento, o que ele faz? Quando a criança é pequenininha, o que ela aprende? Ela aprende a agradar os pais. Então, quando a criança faz alguma coisa de errado, o que o pai vai lá? Ô, fulaninho, não faz isso porque isso é feio, porque isso é ruim. E ali a gente começa a doutrinação. A criança, né, que não entende de nada, está totalmente livre e aberta para o mundo, vê que o pai ou a mãe ficou braba com ela, insatisfeita, ela vai lá e começa a modificar o seu comportamento para se encaixar na expectativa do seu pai, da sua mãe e de toda a sociedade. E esse exemplo que eu dei é o processo macro que todos nós vivemos. E nesse processo, né, nós crescemos, vivemos e reproduzimos com os nossos filhos. E assim, esse sonho, ele é mantido por um longo período, até quando? Até que a gente chega num momento como esse, né? Dá um estalo, nós começamos a refletir, e aí temos 5 compromissos que nos ajudam justamente a acordar, a sair desse sonho. E sermos quem realmente nós somos. O que nós somos? Nós somos amor, nós somos luz, nós somos perfeição. Todos nós aqui. Independente. E por que nós não manifestamos isso? Por conta desses condicionamentos. Que obscurecem a manifestação de quem efetivamente nós somos. E nós aprendemos a ser quem nós não somos. A nossa vida é isso. E eu digo aqui para todos vocês, para todos nós, incluindo, o que mais nós sabemos fazer nessa vida, cada um de nós, independente da profissão de lá, é nos enganar. Nós somos especialistas em nos enganar, em não sermos quem nós somos. É isso que nós fazemos. Nós usamos máscaras, né? Personas, em cada uma das situações. Seja na família, seja no trabalho, seja com a esposa. Nós nunca nos expomos verdadeiramente quem nós somos. Nós não abrimos o nosso coração nos relacionamentos. Não, nós estamos sempre na defensiva, sempre nos protegendo e sempre com uma máscara de algo que nós não somos, que essa máscara é o nosso condicionamento que nós aprendemos a colocar para nos defender de todas as situações que existem na nossa vida. E isso custa, né? Muito. O custo energético de manter essas máscaras, manter essa posição, ele é imenso. E vai nos debilitando. E dentro desse processo de domesticação, não vou me alongar muito, só vou dar mais um exemplo, né? Dentro desse processo de domesticação, talvez
exista uma das facetas, dos viés mais perversos que possam existir. Que é o seguinte: desde pequenos nos ensinaram a nos nutrir da energia dos outros. Né? Nos ensinaram a competição energética. Vou dar um exemplo simples. Quem aqui, todos já jogaram cara e coroa? Isso que eu estou dizendo é um exemplo que o autor James Hetfield, nas Profecia Celestina, ele traz esse conceito. Num jogo de cara e coroa, simples, ali, trivial, ou um jogo de par ou ímpar, esse jogo, né? Antes de jogar, né, eu aposto par e a outra pessoa aposta ímpar. Todos nós não sentimos assim, antes de jogar, aquela energia assim, aquelas inflando, aquela expectativa. Todos nós aqui sentimos essa expectativa, né? Sobe, né? Como se a gente colocasse ali, e efetivamente estamos colocando um quantum energético em aposta. Nós estamos casando ali, estamos postando a energia. É o que nós fazemos, estamos apostando ali. Nós sentimos a energia subir. Aí quando a gente para, 1, 2, 3, já pá! O que acontece com quem ganha? O que acontece com quem perde? Por mais trivial que seja o motivo. Quem perde, dá aquela murchada assim, oh, perdi. Quem ganha, o que acontece? Ganhei. Né? Para o ímpar, jogo de palitinho, coisa mais trivial. Nesse momento que aconteceu a nível energético, toda aquela energia que foi colocada na aposta passa automaticamente para quem ganhou. E quem perdeu? Isso nós reproduzimos a cada situação, a cada discussão. Nós sempre temos que estar com a razão. Por quê? Porque em cada situação eu estou colocando um quanto de energia para que o meu ponto de vista sobressaia do ponto de vista do outro ou dos outros. E existe aí então uma batalha acirrada por vitórias dos pontos de vista. E nós nos nutrimos dessa energia. Nós aprendemos isso e ensinamos para os nossos filhos. E assim é. Não existe um ganha-ganha. Tudo que eu estou colocando aqui não é julgamento, não é para, enfim, trazer culpa, mas é para a gente tomar consciência de como é a nossa vida, de como é a nossa relação pessoal com as pessoas e principalmente com a gente mesmo. Bom, acho que eu já me delonguei bastante na introdução. Vamos ver aqui, quase meia hora. Vamos entrar logo nos compromissos, né? Acho que está todo mundo aí na expectativa, na curiosidade de saber que compromissos são esses, né? Eu vou contar esses 5 compromissos, tá? E vocês vão dizer ao final, mas era isso? Eu não vou contar novidade nenhuma aqui, tá? Não vou contar nada que ninguém saiba. Nós só vamos organizar de uma forma que exista um encadeamento racional e lógico no que a gente vai colocar e que no final faça sentido de tudo que a gente está falando nessa introdução. E isso, ao final, se torne evidente de um caminho que a gente pode seguir para romper com esse processo comportamental, com esse condicionamento, com esse vampirismo energético que nós praticamos. Né? Muitas vezes a gente, aquele lá é um vampiro. Aqui, ó. Não tem um que escape, tá? Todos nós. Não tem. Somos nós. Estamos falando nós aqui. E mais todos os outros que estão aqui, né, irmã? Primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Seja impecável com a sua palavra.
seja impecável com a sua palavra. O que é palavra? Palavra é energia. É pura energia. Toda vez que nós proferimos uma palavra, nós estamos usando de símbolos, né, para expressar algo. Tudo que existe aqui, nós demos nomes. São símbolos. É uma simbologia. Toda a nossa comunicação é baseada em simbologia. Né? Uma cadeira, que sentido tem a palavra cadeira? Que sentido tem uma palavra cadeira? Nenhum. Isso aqui é uma cadeira para uma vaca, por exemplo. Ela vai sentar aqui. Uma árvore. Uma árvore é mais ou menos uma árvore, porque eu chamo ela de árvore. Eu não estando aqui, ela continua sendo árvore. Só que o que acontece? Esse processo de criar símbolos para a comunicação, nós normalmente desvirtuamos o símbolo. Entendemos uma forma que pessoal nossa. Por exemplo, tem a aurora ali. Todo mundo viu a aurora, né? Aí eu falo, a aurora é uma porca. Aí cada um de nós traz na mente a aurora e vai. Ah, uma porca bonita, uma porca feia, uma porca suja, uma porca grande, uma porca que ronca. Onde se viu tem uma porca aqui. Cada um de nós vai ter uma opinião sobre a aurora. Eu pergunto, essa opinião muda a realidade da aurora? Não. Não, exatamente não. Tem alguém escutando. Muito bom. E assim é com o nosso processo mental. Né? Porque a palavra que nós falamos, na realidade, ela tem origem aonde? No nosso corpo mental. Lá é que ela é originada. Quando a gente fala, seja impecável com a sua palavra, não é só com o que a gente diz, com o que a gente pensa. É pior ainda com o que a gente pensa. E quando a gente distorce a realidade com os nossos pensamentos, a partir dos condicionamentos que nós conversamos, que existem, como todos nós aqui temos uma tendência sempre a olhar pelo lado negativo, né? Ah, que feia, que alta, que isso, que aquilo, que magro, que... nós estamos sempre na nossa cabeça julgando, nós criamos o quê? Lixo. Lixo mental e lixo emocional, a qual os toltecas chamam de veneno. Nós criamos veneno emocional. Todos nós, sem exceção. E quando nós pensamos, ou proferimos, não é só a palavra dita, mas a palavra pensada, algo negativo ou positivo sobre qualquer outra pessoa, essa energia, ela tem um endereço, ela chega no seu destino, e o que acontece? Ela volta. Ela volta. Volta para nós. E aí o impecável quer dizer isso mesmo. Não pecar contra nós próprios. Contra a outra pessoa e contra nós próprios. Porque toda energia, tudo que nós pensamos e tudo que nós falamos é responsabilidade nossa. É uma criação nossa. Nós estamos constantemente criando. A criação é uma das expressões divinas em nós. E essa criação é nossa responsabilidade. E aí vamos ver, né? O nosso dia a dia, como é que ele é? A todo instante, a todo momento. A gente consegue parar de pensar? Quando aparece alguma coisa, a gente não está sempre pensando
pelo lado ruim, pela negatividade, em condições que geram esse veneno emocional. E ainda mais, hoje em dia, temos um agravante, que é o quê? A televisão, a rede social, a internet. Tudo isso é energia que a gente acumula, que a gente olha e a gente está internamente acumulando esse processo. Nós somos saturados de veneno emocional. E aí a gente não entende porque a vida é assim com a gente, né? A gente não consegue entender por que a vida é assim com a gente. Se é isso que nós entregamos para a vida. Como é que a gente vai esperar algo diferente daquilo que a gente entrega? Não tem como, né? Não vai cair do céu assim, não, vai descer aqui a nave do comandante Astar, vai acabar com tudo aqui, todo mundo vai ser feliz e terminou a história. Não é assim. Não é assim. Nós estamos aqui e agora porque nós somos responsáveis por toda essa negatividade gerada nesta vida e em outras vidas. Obviamente vocês vão me dizer assim, então a partir de agora vai mudar tudo. Pessoal, estamos bem. Não é assim. Aquilo que a gente gerou a partir de séculos e séculos, quanto tempo a gente imagina que a gente vai precisar virar a ficha, né? E trabalhar conscientemente com os 5 compromissos, ao longo de quanto tempo a gente precisa até desfazer, até descristalizar esse padrão comportamental que nós trazemos, arraigado na nossa matriz energética. E nós nem nos damos conta disso. Então esse é o primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Fazendo um gancho para o segundo compromisso. No momento em que todos nós distorcemos a comunicação que nós recebemos, que nós trocamos, todos nós somos condicionados ao longo da nossa vida. Todos nós mentimos para nós mesmos. Todos nós. Se nós mentimos para nós mentimos para os outros também. No momento que eu boto uma máscara, eu estou mentindo. Né? Então, a conclusão que a gente chega é que tudo é uma mentira? Sim. Exatamente. Exatamente. Nós mentimos o tempo todo. O tempo todo nós mentimos. Existe verdade? Existe, com certeza. Mas a verdade, ela não precisa de palavras. Ela não precisa da minha opinião. A verdade simplesmente é. Então, o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Por quê? Porque qualquer opinião alheia é mentira. E nós, dentro do nosso padrão comportamental, o que a gente acha? Que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Nós achamos isso. Que o mundo gira em torno de nós. Que tudo é sobre nós. É o que a gente acha. Né? Estou aqui passando na rua lá, vejo uma pessoa conhecida e a pessoa conhecida vira a cara. Sabe fulana? Me virou a cara. Será que fulana está com a cabeça boa? Será que será que ela não me viu? Será que ela tem problema de visão e estava sem óculos? No mínimo. Será que ela não estava com um filho doente? Será que ela está pensando em outra coisa? Não.
Isso não interessa. Interessa que ela me virou a cara. Coitadinho de mim, né? E assim a gente faz com tudo. Com tudo. E vejam a energia que nós gastamos com isso. Nós criamos conflitos familiares homéricos por conta disso. Separamos famílias por conta disso. Perdemos amigos. Nos indispomos com os nossos colegas de trabalho por conta disso. Porque a gente leva tudo para o lado pessoal. Tudo é sobre nós. Tudo é com a gente. E eu vou dizer que nada é com a gente. Tudo é com a outra pessoa. Ela está julgando, ela está tirando as conclusões dela, ela está dentro do padrão comportamental que ela foi criada. Quando qualquer pessoa nos fala algo, mesmo que seja nos ofendendo, né, ela não está falando sobre nós, ela está falando sobre ela. Ela está nos manifestando que ela está em sofrimento. E o que nós fazemos? Nós não enxergamos o sofrimento dela e nos ofendemos. Nos identificamos com o que ela está nos dizendo e tudo que ela nos diz eu peguei assim. Às vezes é aquela história, né? Tem aquela simbologia lá do... Esqueci qual é. As flechas são atiradas contra os nossos corações, não atinge, cai no chão e a gente faz questão de juntar flecha e cravar no coração. É isso que nós fazemos. E eu estou falando aqui, sem julgamento, todos nós, inclusive eu, não estou aqui, por favor, estou aqui trazendo uma mensagem. Não sou o dono da verdade. Inclusive, tudo que é dito aqui é fundamental que todos reflitam. Não é para aceitar porque eu estou dizendo. Será que eu não estou falando mais uma mentira aqui de todas que a gente está acostumado a vivenciar? Será que não é outra mentira? Pois não. Eu só queria fazer um adendo. Eu aprendi ao longo da vida que quando as pessoas me agridem, é uma forma de se expressar, estão pedindo socorro. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. A outra pessoa, a pessoa que nos agride, na realidade ela está em sofrimento. É. E no momento em que nós não enxergamos isso, nós não conseguimos ajudá-la. Agora, se nós entendemos que não é conosco, que é com ela, nós temos essa visão, nós conseguimos, então, enxergar o sofrimento no coração dessa pessoa e efetivamente conseguimos ajudá-la. É totalmente correto. Mas, Luiz, seu Luiz, é exatamente isso. Então, a gente está vendo, né, que tudo tem uma sequência nesses compromissos. Né? Inclusive até o Guilherme, na outra vez, até questionou o quarto compromisso com o primeiro, mas enfim. Tem essa sequência, né? E o próximo compromisso, ele está encadeado com tudo isso. Também, né? A gente está vendo que, não estou falando nenhuma novidade até agora, né? Alguma coisa nova para todo mundo aqui? Não, né? O terceiro compromisso, o que é? Com tudo isso que a gente falou, seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões. Que é outra forma, né? Um pouquinho, né? O que a gente faz normalmente? A nossa cabeça, o nosso mental, está sempre trabalhando e tirando conclusões que não são verdade. São conjecturas. E essas conclusões nos limitam. Fazem com que a gente julgue. A gente passa julgando. E a gente passa condenando. E a gente passa apontando. Por quê? Porque nós estamos tirando conclusões. Seja das outras pessoas, seja de nós mesmos. Na filosofia tolteca, eles falam que ao longo desse condicionamento que nós passamos durante a nossa vida, é como se existisse um livro da lei.
Esse livro da lei seria um código, né? Seriam todas as situações, né, que seriam positivas, as esperadas e as não esperadas. Né? A gente sabe isso. A sociedade nos ensina isso, nossos pais nos ensinam isso. E nós assumimos isso como verdade. Veja, nós assumimos isso como verdade, não dizendo que ela seja verdade. Nós assumimos como verdade. E na nossa mente existe um processo esquizoide. Né? O que é um processo esquizoide? Processo de separação. Né? Esquizo, em italiano, é separar. Então existe um processo de separação, onde tem uma figura de um juiz e de uma vítima. Então nós passamos constantemente julgando nós e os outros, e passamos constantemente nos colocando como vítimas. E nesse processo de se colocar como vítima, nós criamos medo, culpa, raiva, intolerância, orgulho, tudo que nos afasta, nos separa de nós e dos outros. Por quê? Porque nós passamos o tempo inteiro tirando conclusões. E esse é o processo normal de todos nós aqui. E esse caminho, esses compromissos, é para que a gente tenha um mínimo de consciência e comece a enxergar isso no nosso dia a dia. Ninguém aqui vai conseguir mudar de um dia para o outro. Esse é um processo que a gente tem que começar a trabalhar. É um processo que a gente tem que colocar em movimento. Né? Que aí vem o quarto compromisso, que fecha nesse primeiro ciclo que nós conversamos no ano passado, que fecha o conjunto desses 3 outros compromissos, que é: dê sempre o melhor de si. O que acontece quando sempre nós damos o nosso melhor? Nós, sabendo desses 3 primeiros compromissos, nós vamos sempre estar buscando ser impecável com a nossa palavra, buscando não levar nada para o lado pessoal e buscando não tirar conclusões. E colocando sempre isso, o quarto compromisso, como a cola, né? O amálgama, o fio condutor em torno dos outros 3 compromissos. Então nós não temos nada de novo aqui. Nós só estamos aqui organizando um conhecimento, uma sabedoria que todos nós temos. Mas que por questões comportamentais, de condicionamento, de ego. O ego, na realidade é o ego que está por detrás disso tudo. Ele não permite que a gente enxergue isso. Que nós nos estruturemos desta forma. Quando nós vivenciamos o processo de nos auto-enganar, quem é que está enganando? É o ego. O ego que está encobrindo a nossa verdadeira essência. E quando ele encobre a nossa verdadeira essência, essa manifestação maravilhosa e energética, ele está pegando essa energia para se estruturar. O ego vive a partir da energia da nossa consciência, do nosso ser. É a partir dali que ele vive. É a partir dali que ele se estrutura. E nós damos força. Nós alimentamos. Pensamos, o que nós alimentamos no nosso dia a dia? Quem nós estamos alimentando? O nosso coração? O nosso amor? Ou o nosso ego, que está sendo alimentado a cada instante? Consegui resumir em 40 minutos, 45 minutos, o retiro de 3 horas do outro ano. Mas nós temos na íntegra, podemos disponibilizar lá na página para quem quiser ver na íntegra, nós temos lá. Exatamente. Às 3 horas.
Bom, vamos falar então sobre esse último compromisso, o 5º compromisso, e mais um outro compromisso. Inclusive, os próprios autores, eles falam que no primeiro livro eles colocaram só 4 compromissos, porque esse 5º compromisso, ele é muito controverso. Né? A gente precisa mais reflexão, ainda mais aprofundamento para entender o real significado desse 5º compromisso. Porque se a gente ficar na superfície desse compromisso, nós não vamos conseguir captar e perceber o que ele quer nos dizer, o que ele nos traz. Esse 5º compromisso, ele nos traz o 5º compromisso, ele nos traz o poder da dúvida. Ou seja, o ceticismo. O que eu estou querendo dizer? Não vamos mais acreditar em nada? Nada é verdade? Voltando. Hoje, todos nós estamos aqui por quê? Assim, nosso padrão comportamental individual. Nós estamos, aqui que eu digo assim, nesse momento, nesse estado psicoemocional, energético que cada um de nós traz hoje. Ele é resultado do quê? Né? Desses padrões comportamentais, desde o início, né? Desse programa, desse software que baixaram, né? Em nós. Por quê? Porque nós acreditamos, desde o início, que isto era verdade. Nós demos crédito, nós acreditamos e tomamos como verdade absoluta. E no momento que nós tomamos como verdade absoluta, isso se cristalizou na nossa matriz energética. E aí é o ponto mais, vamos dizer assim, mais crítico desse entendimento desses compromissos, né? O de entender que toda a nossa comunicação, tudo o que a gente quer dizer, se é baseado nesse processo comportamental, nesse condicionamento que todos nós temos, não é verdade. É uma ilusão, é um sonho, é o sonho que todos nós vivemos em conjunto. É o nosso sonho pessoal e o sonho em conjunto que todos nós vivemos. E esse padrão, ele vem desde, como eu falei, 70 mil anos atrás. E a gente não precisa ir muito longe no tempo. Pergunto para vocês, é aquela história, né? Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Pergunto para vocês, a Rússia invadiu a Ucrânia agora, por quê? Por causa de uma mentira. Qual é a mentira? O Putin foi lá e disse, não, a Ucrânia sempre foi nossa. Eu pergunto para vocês, no planeta Terra, as fronteiras que a gente coloca são reais ou são mentiras? Não existe fronteira. É tudo uma mentira que nos contaram e que fazem a gente acreditar que o Brasil é assim, que a Argentina é assim, que a Rússia é assim, que os Estados Unidos... É tudo fictício. Tira a humanidade da Terra. Vão continuar existindo países? A Inquisição matou milhares de pessoas por conta do quê? Mentira. Todas as guerras que existiram na Terra
Mataram por quê? Mentiras. O que nos contam? O dinheiro, a internet, a fake news, tudo mentira. Posso falar uma coisa? Eu vou discordar quanto ao Putin. Sabe por quê? Eu também. A verdade é que ele está certo. A OTAN estava levando a fronteira da OTAN a 3 minutos de Moscou. Então isso é intolerável. Porque quando caiu a União Soviética, houve um compromisso que a OTAN não se espraiaria sobre os países do Pacto de Varsóvia. Não seguiria para o leste. Quando caiu a União Soviética, a OTAN tinha 16 países, hoje tem 30. Então, estão levando todo o sistema bélico da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para a fronteira da Rússia. Então, um foguete instalado na fronteira está a 3 minutos de Moscou. Se atacassem assim, de surpresa, os russos não teriam como reagir. Então, eles tinham que coibir essa situação, que era questão de vida ou morte para a Rússia. Eu entendo, senhor Luiz, a questão é circunstancial, Sim. né? Mas é muito mais profundo que isso, né? Porque essa é a profundidade. não, a profundidade é que não da uma nação. A profundidade é que não deveria existir OTAN e não deveria existir esse processo. Não, esse é o ponto, né? Não deveria existir isso por conta. Beleza, ok. O Putin está assumindo, está reagindo a uma ação da OTAN. Né? E essa divisão, né, esse rótulo, OTAN, Rússia, é uma mentira criada por nós. Os países são rótulos criados por nós. Nós somos todos humanos. Todos nós trazemos o mesmo DNA, todos nós temos o mesmo coração. Né? O que nos difere hoje em dia talvez seja a língua. Mas as fronteiras, elas são fictícias, criadas por nós. E que nós acreditamos nelas. Eu não estou dizendo que essa é a profundidade, a complexidade desse quinto compromisso. Quando eu digo que tudo é uma mentira, é no sentido de dizer que tudo foi criado a partir de uma simbologia que não representa a verdade. A verdade é que países não existem. Existe uma humanidade única. Essa é a primeira verdade. Aí o ego, né, através dos condicionamentos de todos os processos de disputa de poder, que é do ego, ao longo da história, foram criando as fronteiras, foram criando os países e as disputas que nós temos até hoje. Mas o que eu quero dizer é que essa fronteira, essa movimentação de fronteira que o senhor falou, também é uma mentira, que não é uma verdade. É algo que nós criamos simbolicamente para justificar as ações que cada um dos lados está tomando. Eu entendo o que o senhor diz, no sentido de que a OTAN não está cumprindo com o pacto que foi feito lá atrás. Novamente, foi um acordo, né, simbólico que não representa a verdade. De fato, o que nós deveríamos todos fazer enquanto humanidade? Acabar com todas as fronteiras e todos nós vivermos como irmãos que somos. Mas isso é utópico, né? Porque, na verdade, teríamos que acabar com o imperialismo. Sim, com o capitalismo, com o imperialismo, com todo o sistema que está construído aí, o sistema humano que nós construímos, ele não é autossustentável. Aí é toda uma outra discussão filosófica e que aí entram outras variáveis que, vamos dizer assim, vão bastante além do que nós estamos vivendo hoje. Né? Podemos entrar aí em várias e várias vertentes para chegar onde nós estamos. O que nós estamos trazendo é o que nós podemos fazer enquanto pessoas, indivíduos e reflexão para a nossa autotransformação. Né? Que a transformação macro, ela parte do micro. Nós só vamos conseguir transformar toda essa humanidade, mesmo que seja utópica, a partir da nossa transformação íntima.
se não acontecer a partir de cada um de nós, não vai ser de fora para dentro. O processo é de dentro para fora. E vai ser o somatório, né? Ou uma massa crítica de mudança de conceito de cada um de nós no nosso coração. O somatório disso é que vai fazer a mudança que precisa ser feita. Né? Eu simplesmente caso sem começar pela autoconhecimento. Nós temos que desarmar o inimigo. O inimigo somos nós. É que, posso Claro, contribuir, por favor. A gente está falando, né, aí entram duas discussões em paralelo, né? O seu Luiz está defendendo, né, aqui o plano material e a política dos homens, né, os acordos dos homens, da terra, o plano material. Quando a gente se utiliza isso, a gente traz para um plano espiritual, que é distinto a isso. Seria a realidade, vou até ajustar o verbo, será a realidade quando nós atingirmos um grau de evolução espiritual, ou seja, um florescimento do nosso espírito, onde nós viveremos em fraternidade. É um outro âmbito que não tem nem como a gente compartilhar, como a gente mensurar entre um e outro. Porque o plano político, hoje, atual da humanidade, vibra sobre a nossa consciência humana ainda em desenvolvimento da fraternidade. Quando atingirmos esse grau de vibração espiritual, não humana, aí sim se refere ao que o irmão está colocando agora. Essa ainda não é a nossa realidade e não será por muito tempo. Em algum determinado momento, sabe-se lá Deus, se séculos ou milênios, ainda vamos atingir, sim, esse grau de vibração. Portanto, comparativos agora, neste momento, sobre uma política e outra, ainda é muito distante. Mas chegará um momento em que não será mais. A gente vai olhar para trás, para nossa trajetória, e aí nós vamos ver que evoluímos muito em nível consciencial. O que eu queria te dizer, meu amor, é dos caminhos da luz. Depois eu vou te passar o link para poder assistir. Obrigada, irmão. Eu te agradeço, irmão, pelo esclarecimento. E junto com esse compromisso, né, o ceticismo, ele tem que necessariamente, né, vir com uma outra ação da nossa parte. Né? Não adianta nada, vamos dizer assim, simplesmente duvidar. Duvidar por duvidar é falta de consciência, falta de compromisso. No momento que nós duvidamos, nós temos que também desenvolver a escuta. Temos que aprender a escutar o que nós estamos percebendo, o que está chegando até nós, aquela informação, aquela mensagem. Nós transmitimos mensagem e recebemos mensagens a todo instante. Então, o que esse compromisso nos traz? Não acredita em tudo que chega até ti. Recebe, usa o poder da dúvida, escuta, recebe, usa o poder da dúvida e reflete se isso é uma simbologia da outra pessoa ou se é efetivamente a verdade, algo verdadeiro. Né? E mesmo que seja uma simbologia da outra pessoa, no momento em que nós escutamos, refletimos e chegamos à conclusão que é uma mentira, mentira no sentido de que é uma informação, uma comunicação baseada em símbolos, e esses símbolos estão distorcidos, né? Nós acolhemos, sem levar para o lado pessoal, sem julgar, e efetivamente, desta forma, nós conseguimos enxergar o irmão, enxergar a condição dele, enxergar o coração dele e efetivamente conseguir ajudar. Porque, no sentido oposto, quando nós recebemos uma informação, uma comunicação, uma mensagem,
e assumimos ela como verdadeira, qual é o mecanismo que dispara na nossa mente, no nosso intelecto? Automaticamente nós julgamos. Porque nós estamos assumindo como verdadeira. Nós julgamos. Quando nós julgamos, nós estamos trazendo para o lado pessoal. Quando nós trazemos para o lado pessoal, o nosso mental começa a produzir palavras que são veneno emocional. Então, esse é o mecanismo que se encadeia a partir quando nós recebemos uma comunicação. A chave, por isso que esse quinto compromisso, eu achava que era o quarto compromisso que fechava tudo, né? Mas na realidade é o quinto. Porque o quinto é a porta de entrada. É como se nós colocássemos, né, na porta da nossa percepção um porteiro. Ah, isso aqui é uma comunicação verdadeira ou é uma comunicação baseada em símbolos distorcidos da outra pessoa? Se é uma comunicação baseada em símbolos distorcidos de cada um de nós, que todos nós emitimos, né? Esse compromisso, o poder da dúvida, o ceticismo, leva a todos nós a fazer esta avaliação, a não deixar entrar esta mentira, este símbolo distorcido na nossa psique e disparar esse processo condicionante que nós temos de julgar que é verdade, de levar para o lado pessoal e disparar nossos pensamentos negativos. Os toltecas, eles classificam a comunicação em três formas, né? Ou nós nos comunicamos através da fofoca, ou que eles chamam da forma do guerreiro, ou através da verdade. A comunicação baseada na fofoca no sentido de ser esse lixo mental, esse veneno emocional que todos nós produzimos. Isso é fofoca. Tem um escritor árabe, Yussuf Nuval, inclusive eu citei no retiro passado, ele escreveu um livro que se chama Homo Sapiens. É um best-seller. Alguém já deve ter lido aqui, devem conhecer Homo Sapiens. Que é um livro muito legal, porque ele traz o processo histórico da humanidade de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado a estudar na escola, né? E ele traz, né, que o homem ele viveu na sua história, desde 70 mil anos atrás, 3 grandes revoluções. A revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução industrial. A revolução cognitiva aconteceu há mais ou menos 70, 80 mil anos atrás, quando nós começamos a utilizar símbolos para nos comunicarmos. Lá nós criamos essa simbologia e a partir dali nós começamos a nos comunicar. A segunda grande revolução foi a revolução agrícola, há 12 mil anos atrás, quando nós deixamos de ser nômades para nos estabelecermos em determinadas regiões e passamos a cultivar, né, o alimento. E a revolução industrial, no século XVIII, foi quando nós mecanizamos o sistema de produção. E lá, na primeira revolução cognitiva, há 70 mil anos atrás, ele levantou 2 hipóteses para a criação da comunicação, a criação dos símbolos. E ele diz que, primeiro, pode ter sido criado por caçadores, né? Os homens eram caçadores, né? Então o objetivo, eu quero te dizer que tem, lá passando aquele morro lá, tem o rio, descendo o rio, tem um vale, passando pelo vale, tem uma floresta, e lá dentro dessa floresta tem um cervo, para nós irmos lá caçar, porque é o nosso alimento. Então, uma das hipóteses da criação da linguagem foi essa. E outra hipótese da criação da linguagem foi que
foi para falar da vida dos outros. Né? Lá naquele momento, lá na caverna, sabe quem é que está dormindo com quem? Sabe quem é que está saindo com quem? Sabe quem é que está fazendo isso, fazendo aquilo? Ou seja, a fofoca. Então, a fofoca, ela é muito mais antiga do que a gente imagina, do que a gente pensa. Foi a fofoca um dos fatores. Eu acredito que os dois tenham acontecido assim. Né? Só que, considerando, né, que para caçar tu tem que caçar em silêncio, né, para não espantar o bicho, eu acho que a fofoca ganha nesse processo. Né? Vamos lá, uns 80% fofoca, 20% caçador. Então, todos nós aqui nos comunicamos. Todos nós aqui, o nosso processo é comunicar. Nós expressamos constantemente, nos comunicamos constantemente usando esses símbolos distorcidos. Esse lixo mental, esse veneno emocional. E o que é isso? Fofoca. Isso é fofoca. Fofoca por quê? Porque não está baseada na verdade. Não no sentido pejorativo. No sentido de que não expressa a verdade. De que adianta dizer se uma pessoa é bonita, feia, magra, alta? Vai mudar a pessoa? Não vai mudar. Isso é fofoca. Ao passo que eu sento aqui, me conecto com ele e percebo o ser que existe ali, o coração dele, isso é verdade. E não precisa usar de palavra para isso. Segundo tipo de comunicação, o guerreiro. O guerreiro é aquela comunicação, aquela pessoa ainda que está, vamos dizer assim, em transição. Né? Ele está oscilando entre o céu e o inferno. O que é o inferno? Essa fofoca, essa realidade, né? Esse veneno emocional que nós criamos. Isso é inferno. O inferno é aqui e agora. Não existe inferno. O inferno é aqui e agora nós criamos, com o que nós acreditamos. Nós é que fazemos. E o céu, né, é quando a gente consegue sair desse ciclo, né, que nós mesmos criamos e conseguimos ser felizes. Esse é o céu. Né? Passamos a comunicar de uma forma mais verídica, mais verdadeira. Mas ainda a gente oscila. Né? Então, é o guerreiro. E a forma da verdade, que é aquela forma de comunicação, de expressão baseada na verdade, baseada na realidade e não em símbolos distorcidos pelo nosso condicionamento. E uma das formas de se chegar a isso, dentro dessa caminhada, desse processo, é a aplicação desses 5 compromissos. Que são lógicos, são palpáveis, são práticos, são objetivos. Assim, quase como uma receita de bolo. Né, que a gente pode olhar e fazer e seguir, e como eu falei anteriormente, não é para aceitar e tomar mais uma coisa como verdade, só porque nós estamos dizendo aqui. Tudo que foi colocado aqui, a minha aspiração pessoal é que cada um coloque em prática. E eu tenho certeza absoluta que basta uma vez colocar qualquer um desses compromissos em prática, que a gente vai ver, vai experimentar efetivamente a verdade desse compromisso. Né? Começa a pensar, não, peraí, que eu estou pensando, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou pensando dessa forma? Olha o veneno emocional que eu estou criando. Aí a outra pessoa nos olha e fala, não, peraí, não é comigo, ela que está mal. Aí acontece outra coisa, peraí, não vou julgar. Né? Por que eu estou julgando? Por que eu estou tomando como verdade? Por que eu estou tirando conclusões precipitadas? Né? Vou me esforçar para fazer isso. Não, está chegando aquilo. Não, peraí, isso é verdade ou não é? Como é que isso funciona? E isso é um estado que a gente começa a desenvolver, começa a cultivar. Né? Não é de um dia para o outro. É um processo, é uma caminhada.
É um processo de toda uma vida. Mas se a gente não começar, a gente vai ficar parado no mesmo lugar e no processo que a gente já conhece. E a gente fica reclamando da vida, que a vida é injusta, que as pessoas não fazem, né, o que deveriam fazer para nós, que eu sou infeliz, que eu tô com doença, né? Tenho medo disso, tenho medo daquilo, e ficamos nesse inferno interno por vidas e vidas. Então, pessoal, o que a gente tinha para conversar era isso. Realmente são 2 livros, né, que são livros que a gente não lê, não pega para ler do início ao fim, a gente tem que ler uma página, parar, ler outra página, parar, ler outra página, parar. Então eu sugiro essa leitura para todos, né, de forma a estar refletindo e a estar aprofundando o que os autores trazem, né, porque aqui eu já trouxe uma interpretação minha também é importante dizer, né, uma vivência minha. Ele traz muito mais informações e outros pontos de vista nos livros, dos 2 autores. E a minha aspiração é ter podido colocar em cada um, né, uma sementinha, né, para que de alguma forma, em algum momento, eu tenho certeza que essa sementinha vai germinar e a gente vai, mesmo que minimamente, colocar algum compromisso em prática. Vai olhar algum desses compromissos. Né? Vai pensar, não, vamos... E quando isso acontecer, é como se virasse uma chave dentro de nós. E a gente percebe, né, que o caminho é um caminho possível. É um caminho real. É um caminho que traz benefício para nós e para todas as pessoas na nossa volta. Que esse é o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo é justamente trazer benefício para nós e para os outros a partir da nossa transformação interna. Sem depender de ninguém, somente de nós mesmos. Porque esta é uma obra individual. Todos nós somos artistas, como dizem os autores, né? Os toltecas todos dizem que nós somos artistas. Somos artistas do sonho. E nós podemos pintar o quadro que nós quisermos. Só depende de nós pintar um quadro dos infernos ou pintar um quadro do céu. Esse é o nosso livre-arbítrio. Gratidão por esse momento, por essa oportunidade de estar compartilhando com todos esse conhecimento. E só um momento, Luiz, já vou abrir para... Não, por favor, desculpa. E então, mais uma vez, gratidão por essa oportunidade e espero todos, com certeza, nos próximos retiros. Né? O nosso objetivo sempre vai ser de trazer conhecimento, informações, práticas que nos levem a essa transformação que todos nós queremos e precisamos para que todos nós sejamos felizes. Que esse é o nosso principal objetivo. E que assim seja. Muito obrigado. Por favor, Sr. Luiz. Não, eu queria dar uns testemunhos, assim, por exemplo. Como exemplo, eu, há muitos anos, no trânsito, sem querer, eu dei uma fechada no carro. Aí o cara emparelhou comigo e começou a me xingar. Aí eu cheguei para ele, puxa, você me desculpa, eu estava distraído. Aí ele caiu em si e me pediu desculpas pelos xingamentos que ele me fez. Sim. Entende? Quer dizer, eu desarmei ele.
Porque é muito comum no Brasil crimes de trânsito. É um dos problemas das cidades, crimes de trânsito, aquelas discussões que geram mortes. Né? Outra coisa que eu acredito, que sendo o homem um produto do meio, não é de forma gratuita, assim, uma renovação, que as coisas vão mudar. Segundo mensagens espirituais, a humanidade vai pagar uma pesada dívida de sangue. Isso já Jesus profetizou. Então, o planeta vai passar por um grande expurgo. E porque para se renovar. Sim, temos 2 guerras mundiais para pagar a conta dela. Mas nós não esqueçamos disso. uma terceira, que seria nuclear. Já temos uma dívida e um calão grosso aí, né? Nós temos vários riscos, né? Uma que é mais provável, uma terceira guerra mundial. A reversão do eixo da Terra, com gelos dos polos, das geleiras, dos glaciares, o planeta que tem um eixo, ele pode reverter. Porque a polo vai virar Equador, vamos dizer assim. Então isso vai gerar um cataclisma universal. Outra hipótese seria um asteroide que corrigir com a Terra. São as possibilidades para que essas coisas se cumpram, essas profecias, essa história, esse expurgo planetário. Então, eu acho que isso vai acontecer um dia que o planeta, que é um planeta de expiação, vai se transformar num planeta de regeneração. A humanidade não vai se extinguir, mas 2/3 da humanidade vão ser expurgados daqui. Irão para planetas mais atrasados, em que a humanidade está muito mais, como você falou, 60 mil anos atrás, né? Selvagem ainda. E esses seres expurgados daqui, que vão reencarnar nesses outros planetas, eles são seres mais inteligentes do que os corpos que eles vão habitar. Então eles vão trazer, presos naquele organismo bruto, eles vão forçar o desenvolvimento do intelecto desses seres. Então tudo tem uma razão de ser da providência divina. Exatamente. Algum irmão mais gostaria de dar algum testemunho? Não? Então, deixa eu só me enquadrar aqui para dar tchau para o pessoal, agradecer também a presença dos que fizeram esse compartilhamento conosco e pegar só para finalizar um gancho do irmão Lúcio, quando ele falou sobre pertencimento. Acredito que todos nós tivemos já em algum momento acesso ao Pequeno Príncipe, quando ele visita aquele ser que estava ali contabilizando as estrelas. E ele contava, ele chegou lá e viu ele contando, anotando, contando, e anotando, contando e anotando, e perguntou o que ele fazia, né? E ele disse, eu estou contando, as estrelas são minhas. Todas elas são minhas, e olha como eu sou importante, porque eu estou contando, anotando e guardo-as numa caixa. Olha qual é a minha importância. E o Pequeno Príncipe perguntou para ele, mas como assim tu é dono das estrelas? Qual é a tua utilidade para elas? Porque veja bem, eu mesmo sou o dono de um vulcão e de uma rosa. O vulcão, eu sou útil para ele. O meu vulcão, eu revolvo a Terra 2 vezes por semana. A rosa, eu protejo do vento. Para que tu tenhas algo, tu precisa ser útil para ele. Essa é uma utilidade sem compra, sem materializá-la. Ou seja, o pertencimento. A praia do cassino, ela pode ser nossa, se formos útil a ela, sem ter uma documentação registrada. O santuário Novo Amanhecer, ele está registrado no meu nome. Mas ele não pertence só a mim. Ele pertence a todos vocês. De fato. Se vocês pertencerem a ele também. Porque a utilidade ela é mútua. E eu tenho certeza que sempre que alguém chega aqui, ela tem muito mais para doar do que para receber.
Por isso que nós dizemos a todas as pessoas, todos aqui são muito bem-vindos. Sejam aqueles que ainda não pisaram aqui ou aqueles que já voltaram mais do que uma vez. Então, finalizando esse retiro, e retiro, ele não está atrelado ao tempo que ele dura, isso é muito importante, ele está atrelado ao sinônimo de sairmos do ambiente em que estamos. Ele pode durar 15 minutos, desde que o nosso consciencial seja retirado daquele ambiente onde ele se encontra. Então, por isso, eu coloquei ali mini retiro, porque é de um dia só. Mas teremos condições no futuro, e eu espero que sim, de termos macro retiros, né? De 2, 3 dias. E eu agradeço a presença de todos vocês. Eu agradeço a tua presença. Obrigado, irmã. Não só aqui, mas na minha vida. Somos filhos do mesmo pai, não é verdade? É verdade. Não consanguineamente, mas espiritualmente. Sim. E vamos juntos, por mais outras vidas. Os princípios são muito válidos, eu também agradeço. Obrigada, seu Luiz. E nós agradecemos muito a sua presença. Eu estava muito preocupada se o senhor ia entrar ou não na van. Pedi para a dona Eliette voltar na sua casa, caso o senhor não estivesse. Obrigada a todos e um ótimo café agora. Vamos para casa.